Gente, com vocês, meu querido amigo Sebastião Camargo. A casa é tua. Sejamos todos bem-vindos, que a paz de nosso Divino Mestre seja sempre em nossas vidas. É uma alegria imensa retornar a esta casa, que é um lar de esperanças que nos acolhe com muito amor. Uma universidade de almas que nos esclarece com segurança. E um hospital que alivia os efeitos e convida-nos à correção das causas. Tudo é possível àquele que crê e ama. É o nosso tema de hoje. Como eu não sei ainda o que é uma crença ou uma fé em sentido mais profundo, disseram-me que vocês sabem tudo a respeito e eu já consigo até certo ponto ler pensamentos e nós vamos interagir com as mentes, com as consciências de vocês e entender o que é isso. E eu vou perguntar e vocês não precisam responder, mas alguém que queira responder, pode responder em voz alta. Vocês creem em Deus? Sim. Eu ainda não. Vocês creem na possibilidade da preexistência antes da concepção e a sobrevivência da consciência após a morte do corpo físico? Sim. Eu ainda não creio. Vocês creem que vocês próprios não são o que aparentam ser? O que está aqui, neste momento, com o nome de José, de Maria, Joaquim ou João, não passa de uma fração, de uma imagem holográfica até da realidade imortal de vocês? Sim. Eu não creio nisso também. Eu tenho certeza. Porque às vezes dizemos que acreditamos em Deus e na hora da prova ou do vestibular duvidamos de sua existência. Às vezes falamos que acreditamos em Deus e vivemos a nossa vida como se Ele não existisse. Às vezes acreditamos que tudo que existe são expressões de Deus. Eu, vocês, todos nós somos expressões dessa consciência. E aí eu digo que amo a Deus, a quem eu não vejo, às vezes ainda não compreendo, e digo que não gosto de alguns de vocês. Não é uma incoerência? Quantas vezes vocês afirmam durante o dia que amam a Deus? Várias. E quantas vezes por dia que vocês olham no espelho ou não e dizem a si mesmos que se amam? Às vezes a gente esquece dessa realidade. Eu vou dividir a consciência em 4 setores inicialmente e depois nós vamos criando umas situações para ficar mais palpável o que eu quero dividir com vocês hoje. Como o nosso diálogo deve terminar pouco antes do meio-dia, sem intervalos, e eu vou desafiar a vocês, enquanto eu não tirar o pé do chão, eu continuo falando. Se eu mover o pé 1 milímetro, aí eu paro de falar. Combinado? Se eu fosse falar de um carro, eu poderia começar com o modelo, o ano, a marca, etc. Eu estaria falando da anatomia desse carro, do que ele é constituído em linhas gerais. Mas se eu fosse falar da fisiologia desse carro, eu precisaria explicar como ele funciona. E quanto mais eu sei do funcionamento de um veículo, melhor e com mais segurança eu realizo uma viagem.
Eu estou falando de experiência própria, porque antes eu era apenas um motorista que sabia mais ou menos dirigir. Mas quando acabava o combustível ou furava um pneu, não sabia consertar. Hoje eu sou mecânico e motorista. Eu sei o que está acontecendo no veículo. Antes eu operava um computador e mal sabia apertar algumas teclas. E às vezes, quando apertava uma de forma indevida, deletava tudo que tinha dentro deste. Hoje, após fazer um curso de montagem e manutenção de computadores, eu sei o funcionamento de cada uma de suas peças. Quando há uma situação que possa travar o computador ou alguma coisa acontecer, eu sei exatamente o que está acontecendo. E eu comecei a fazer isso com o meu próprio corpo, com a minha própria mente, com a minha própria consciência, ou seja, do que eu sou constituído. E como é o funcionamento entre o pensar e o sentir, entre o falar e o agir. E normalmente as ciências que estudam o ser humano na sua completude divide consciente é aonde eu estou usando para falar com vocês. Então, meu consciente, embora talvez eu não seja tão consciente assim. Mas a área do consciente, a área do racional, onde eu estou usando para conversar com vocês agora. O subconsciente é o que está gerenciando todo o meu corpo biológico, meu campo psíquico e emocional, sem que eu saiba como isso está acontecendo na maioria das vezes. Então, ao consciente, a minha área de trabalho atuante. O subconsciente, o que está gerenciando todo o meu potencial fisiopsíquico, moral e espiritual, sem que eu perceba que isso está acontecendo. O inconsciente, onde está a resultante de todas as minhas vivências que não foram aprimoradas, que às vezes incontáveis perturbações emocionais, psíquicas, me acomete ou toma de assalto a minha própria mente, gestando pensamentos indevidos, emoções desgovernadas e adoecendo o corpo, por exemplo. E o superconsciente, ou a essência consciencial do ser, é onde estão as minhas virtudes. O reino de Deus em mim, o Cristo e Deus também. Agora, como acessar esse reino de Deus, esse Cristo, esse Deus que está dentro de nós mesmos? Quando estudamos o Evangelho como uma fração do ensinamento cósmico, porque pensam muitos estudiosos que o Evangelho é a Bíblia. Eu lamento dizer, embora respeitamos profundamente quem assim pensa, e a própria Bíblia, ela é uma coletânea de livros, o Velho Testamento, mais umas informações históricas, mas o Evangelho, ou as referências desse Evangelho está ali, e o Novo Testamento por sua vez. Porque Evangelho é uma força que governa o cosmos, uma lei. A lei que rege o amor. Uma força vital que gera e nutre a vida em todas as suas expressões. Então essa força vital gera e nutre, e essa lei organiza e mantém. Então o Evangelho é uma força, uma vitalidade e a própria vida constituída. Somos evangelhos vivos, conforme Francisco de Assis assim mensurava. De modo que, quanto mais sincero for a intenção, e antes dessa sinceridade, a humildade nesta oração, porque é um processo de oração, o diálogo com a própria consciência, com o Cristo, com o Deus que há em nós. E estou falando isso porque está registrado na própria Bíblia, quando Jesus afirmara: o reino de Deus está dentro de vós. E decretou: farão coisas maiores do que agora faço. Agora é preciso querer, é essencial saber e, acima de tudo, fazer.
Por mais que eu tenha sido desenganado pela medicina há um tempo atrás, com apenas 2 meses de vida, eu só encontrei alívio para as minhas dores. A cura real somente quando eu modifiquei a própria vida. Não encontrei a cura pronta em parte alguma, nem na medicina acadêmica, nem na medicina espiritual. E não espere, não coloque esse peso em cima dos ombros do Dr. Newton e nem do Dr. Chan, e nem da espiritualidade que os assessoram. Mas queiram em profundidade curar a própria vida, porque ela vai depender da mudança estrutural do pensamento, o equilíbrio das emoções e sentimentos, a disciplina no falar e a honestidade no viver. Poderíamos escolher 4 ferramentas, mas vamos falar das 3 que iniciamos. Humildade para reconhecer a própria ignorância em relação àquilo que se pretende. Deixa de lado o saber, para que nós possamos nos apresentar na busca desse saber como se fôssemos despidos de tudo que achávamos que sabíamos. A sequência: a honestidade, a sinceridade no propósito, onde, reconhecendo que Deus trabalha sempre e Jesus trabalha também e nos convida para sermos seus imitadores, o máximo que eu posso pedir é trabalho, que significa bênçãos, oportunidades de trabalho no bem, por ser o bem o eterno princípio, por ser o bem eterno a lei suprema. E a sequência, fidelidade na aplicação, porque assim que apresentamos com humildade, com sinceridade, as intuições virão da nossa consciência e as inspirações de outras consciências com as quais nos vinculamos através da ressonância do pensar semelhante. Mas se não tivermos a fidelidade na aplicação, não receberemos novas informações. Não por acaso Jesus também afirmou: se fordes fiel no pouco, ou se fordes fiéis no pouco, eu aumento a cada tentativa as informações. E ficou tão nobremente grafado as informações, mais ou menos assim: Deus encoraja todos os esforços que tendem para o bem, multiplicando 100 ou 1000 vezes a mais. Conhecemos vários animais com a capacidade de reconstrução do seu próprio corpo, e eles ainda não sabem pensar como nós pensamos. Conhecemos vários animais que sabem ler o nosso pensamento, e às vezes nós não sabemos nem o que é o pensamento. Conhecemos vegetais que entendem os nossos sentimentos numa velocidade espantosa, como as orquídeas, por exemplo, que conseguem florescer o ano todo se nós soubermos conversar com elas. E consegue também reconstruir os seus corpos numa velocidade muito grande. E até minérios, embora leve séculos, mas também sabem reconstruir a sua estrutura. E se acreditamos que tudo cresce, tudo evolui, e que um dia começamos a nossa trajetória por seres diminutos e hoje alcançamos o reino humano e estamos a caminho da angelitude, é lícito pensar que se Deus é justo, se é a onipotência, a onisciência e a onipresença, todos tivemos a mesma origem e todos, sem exceção, teremos a mesma destinação. Eu não consigo conceber um animal que não terá chance de ser humano amanhã, e muito menos o vegetal. E por isso precisamos expressar igual respeito, tanto pelo ser humano a partir de nós, quanto com os animais, vegetais, minerais ou qualquer expressão da vida em qualquer frequência que a natureza nos mostrar. Não peço a vocês que acreditem em nada que nós dissermos.
só peço que pense na possibilidade a partir de umas situações que nós vamos apresentar. E as 4 propostas para que dê certo não só a cura, mas que possamos ser bons exemplos, influenciadores para aqueles que ainda não conseguiram o que almejamos conseguir ou o que já conseguimos. Pensar na verdade. Mas qual verdade? A verdade que, para mim, é nobre, útil e boa, mas igualmente para todos os seres também. Não é a minha verdade. Pensar numa verdade que beneficia o meu universo e, por extensão e sem exceção, todos os seres, em todas as expressões. Sentir a verdade que está pensando, como se eu estivesse gestando uma possibilidade num processo de auto e de iluminação. E após semear o que pensa e sente com a palavra, falar o que está sentindo. E na sequência, para que haja a concretização, viver aquilo que foi falado. Porque de nada adianta conhecermos todas as ciências, como Paulo de Tarso já havia definido. E eu agradeço a Deus por falar todas as línguas. Mas por mais que eu fale a língua dos homens, a língua dos anjos, que eu tenha a fé a ponto de transportar montanhas, que eu domine todas as ciências, se me faltar amor, se nada disso me transformar numa criatura melhor, nada adiantará. E eu posso, no exercício de filantropia, que nós chamamos de beneficência, doar tudo que possuo em favor daqueles que carecem do necessário. E quando mais nada tiver, entregar o meu próprio corpo para que seja fracionado em benefício de muitos. Se me faltar amor, se isso não me transformar, de nada adianta. E eu pergunto a vocês, quantas pessoas já têm a coragem de pôr a mão no bolso no exercício da beneficência? Mas se esse gesto não transformar a criatura para o bem, o dinheiro não é dela, não é nosso. Somos apenas usufrutuários. Somos apenas fiéis, ou às vezes não tão fiéis, cuidadores. Me falhou o nome. Fiéis depositários. Então nós usufruímos e às vezes nos aprisionamos por esses próprios recursos. E o dinheiro é uma energia que precisa circular. Nós podemos até ser os donos do mundo se conseguirmos, mas não ficarmos aprisionados com aquilo que pensamos que possuímos, porque nem nós somos de nós mesmos, somos de Deus. De modo que, por mais que façamos a campanha do quilo, como muitos levam a efeito, e eu já fiz durante anos, que confeccionamos uma sopa que parece o manjar dos deuses, que distribuamos cestas básicas, mas se tudo isso na ação não transformar a minha realidade moral, ética, espiritual, não adianta quase nada. Então não é o que sabemos, nem o que dizemos, muito menos o que fazemos, que nos faz evoluir. Evolução é vivência, é transformação do ser, no seu modo de pensar, no seu modo de sentir, no seu modo de falar, no seu modo de agir. Então, para que haja a cura de todas as enfermidades, já dizia Jesus, e foi registrado por Mateus, no versículo 35 do capítulo 9. Pregando o evangelho do reino e curando todas as doenças, todos os sofrimentos, com o evangelho. Agora, pregar o evangelho não é falácia, não é decorar a Bíblia ou qualquer livro que tenha esse nome. É vivência,
é termos uma coerência entre o pensar e o sentir. E há uma distância significativa entre esses dois universos. Uma coisa é pensar, outra muito diferente é sentir o que está pensando. Outra é falar, e muito diferente é viver o que se fala. De modo que, se alinharmos o nosso pensar com o sentir e o falar com o agir, vamos criar uma frequência vibracional, por meio da qual tudo que for contrário a essa frequência será repulsado do nosso universo íntimo e periférico. E tudo que for semelhante será atraído, porque é uma lei. De modo que, neste ambiente que nos acolhe, neste hospital de almas, nesse lar de esperanças, nesta escola de amor, só de estarmos juntos, nós já estamos nos auxiliando entre si. É uma lei. O que está melhor, doar alguma coisa para equilibrar o que está menos. É uma lei. Só de estarmos aqui, já estamos auxiliando e sendo auxiliados. Não só os que estão encarnados no corpo físico, mas principalmente aqueles seres sofridos que estão fora do corpo, estão recebendo assistência por sua vez. E ainda acima dessas duas frequências, de auxiliarmos uns aos outros, auxiliar esses irmãos de outras frequências, estamos sendo auxiliados por seres mais iluminados neste mesmo ambiente. Uma hora de palestra, que é o que nós vamos falar mais ou menos, equivale, por exemplo, a 1000 passes, a 1000 atendimentos. Se prestarmos atenção na mensagem, como o Dr. Newton e sua equipe está provando por experimentação prática, por métodos científicos, que o que mais cura nessa escola de luz é o Evangelho. É quando vocês ouvem, compreendem e colocam na vida prática. Como? Uma maneira muito simples. Saber alimentar, por exemplo. A quantidade de alimento não significa garantia de nutrição. Onde eu estou na hora da alimentação? Estar presentes na ação, inteiro, de corpo, de mente, de alma, de consciência, de coração. Saber o que está fazendo. Saber que quando mastigamos o alimento, nós estamos assimilando na mastigação mais de 90% dos seus nutrientes vitais. Na mastigação. Mas dependendo de onde está o meu pensamento. Se eu estiver reclamando do alimento, eu estou transformando ele em veneno, em alguma coisa, menos em elementos nutridores. Agora, se eu estou alegre por ter o alimento, seja ele qual for, porque o melhor alimento que existe é aquele que temos à mesa, principalmente aquele fruto do suor do nosso trabalho, onde eu não estou sendo peso para ninguém nesse processo de alimentação. E ainda, além da alegria que vai abrir os espaços psicofísicos para que esses elementos vitalizadores possam fazer parte da minha realidade, esperança, que ele não falte em nossa mesa e na mesa de quem quer que seja. E acima de tudo, agradecimento, agradecer, ou assumir o compromisso de transformar essa dádiva divina em algo mais e melhor para as nossas e para a vida daqueles que nos rodeiam. Então, o ato de alimentar é um ato sagrado, que fora testificado ou comprovado pelo pai da medicina, Hipócrates, há quase 24 séculos atrás. Ele cunhou uma frase que hoje conhecemos, que seu alimento seja seu medicamento e vice-versa. Agora, alimento não é só o que comemos, é também o que lemos, é o que ouvimos, é o toque nas coisas e nas pessoas, desde um aperto de mão ao abraço, um olhar, ou seja, tudo que canalizamos pelos nossos sentidos, pelo ver, pelo ouvir, pelo sentir, pelo tato, pelo olfato,
e outros sentidos psicofísicos que existem além desses, porque só físicos, Dr. Sérgio Felipe de Oliveira estuda 21 sentidos. E o pensamento, só ele sintetiza esses 21 e outros tantos nesse processo consciencial. Então, inspirem um pouquinho agora e comece a sentir. Pelo ar que respiram, conseguem canalizar mais de 70% do alimento físico que necessitamos para viver. Pelo ar. Agora, inspirem, agradecendo, com alegria, com gratidão. Vocês vão multiplicar em 300.000 vezes a potência nutridora e terapêutica desse ar. O ar, ou a respiração consciente, pacifica as emoções desgovernadas. A harmonia no pensar, no sentir, não apenas enriquece o ar que estamos respirando, mas enriquece todas as facetas de expressão da nossa realidade. Às vezes, 2, 3 respirações, pensando em como gostaria de estarmos, de nos tornarmos mais pacíficos, mais serenos, mais saudáveis, mais felizes. 3 ou 4, inspiração. E expiração, agradecendo, recebendo com alegria, com esperança. As dores cessam, a fome passa, o nervosismo também se vai. Porque se Deus e o Cristo estão dentro de nós, e se o Evangelho como força, como vitalidade, como vida também está, esse reino divino que é o Evangelho, quando nós intencionamos fazer algo de nobre, nós colocamos isso em movimento. E ao trazermos isso para o consciente, interagimos com a natureza e com todos os seres da mesma frequência que estamos pensando. E ao mesmo tempo, esse pensar no agora cria condicionamentos que vão transformar-se em novos hábitos, que vão transformar-se em instintos e serem gravados no subconsciente para governar a nossa vida a partir de agora. Então, se intencionarmos mudar o comportamento, no pensar, no sentir, no falar, no agir, a reeducação alimentar, o hábito, nós vamos construir esse condicionamento que vai transformar-se num automatismo. Daqui a pouco não vai dar trabalho mastigar de 30 a 80 vezes, que seria o ideal mastigarmos. E a maioria só chuta para a esquerda, para a direita e manda para o gol. A maioria desconhece que o estômago não lembra, na sua memória muito primária, o que comemos ontem. Pensem, sintam, inspirem, arquitetem, por alguns instantes, ideias enobrecedoras. Comece a pensar nessas ideias. Os pensamentos são possibilidades, capacidades criativas em ação. Os sentimentos qualificam esses pensamentos. A inteligência vai dar a ordem do formato sobre a regência de nossa vontade. A mente, o laboratório. Ideias enobrecedoras. Comece a idealizar alguma coisa que vocês gostariam que acontecesse em vossas vidas. Tanto na saúde física, emocional, tanto no alto amor, na afetividade com os nossos semelhantes. Planos de futuras ações benéficas. Comece a fazer planos. Ideias enobrecedoras e planos de futuras ações são portadores de energias equilibrantes, porque coloca em ação a força, a vitalidade que existe em nós, que entra em ressonância com a força e a vitalidade que existe em tudo. O Deus que existe em tudo, o Cristo que existe em tudo.
E a vida que vamos gestar de dentro para fora, ou a vida que vamos assimilar de fora para dentro, vai nos possibilitar reorganizar todos os complexos campos celulares com essas ideias e planos que geram esse energismo, ou que assimila, que vai harmonizá-los e aumentar-lhe a produtividade. Quantas mães que não engravidaram e hoje estão com seus filhos nos braços, por esse processo de transformação. A última, um caso à parte, Dr. Nilton, que é pediatra e sabe do que eu vou falar. Ela fecundava, havia a concepção no processo de fecundação. Mas logo nas primeiras semanas, nos primeiros meses, o corpo expulsava o feto como se fosse uma doença. E engravidou tantas vezes que chegou o momento que o seu médico aconselhou a não tentar, porque ela própria estava colocando em risco a sua vida. E sabendo, por ser amiga de uma jovem chamada Andréia, que tinha o seu útero repleto de miomas, e com a cirurgia pré-agendada para a semana seguinte, mas expressando o desejo profundo e sincero de conceber pelo menos um filho, explicamos como ela poderia fazer. E baseado em estudos em cientistas, filósofos, religiosos, onde eles reconhecem que a energia do corpo se renova totalmente em alguns dias, e se mudássemos os nossos pensamentos, em alguns dias teríamos o nosso corpo renovado. Ela suspendeu a cirurgia por uma semana. Ou melhor, era para a semana seguinte, suspendeu a cirurgia. Na semana seguinte ela engravidou. A Heloísa já está em nosso cenário. E todos sabemos, por dados científicos, que quando estamos gestando, o bebê fornece células-tronco de todas as espécies para que a mãe possa consertar de cima a baixo. Ela consertou o seu sistema reprodutor e já está planejando conceber o segundo filho. E essa que eu disse que expulsava o feto do seu corpo, vai conceber o seu filhinho, a sua filhinha, agora em maio, mês que vem. Então pensem, sintam o que estão pensando. Se o desejo for sincero, se a proposta enobrecedora para uma vida após a cura justificar esta cura, nós estamos em conexões com o cosmos. E eu não li em parte alguma que Deus criou doenças. Não li em parte alguma que a dor acelera o nosso processo evolutivo. Para muitos, cria um mecanismo de revolta contra o próprio Criador. Falo por experiência própria. Eu escolhi o amor como única razão do meu existir. Por isso não sinto dor. E não tomo medicação de espécie alguma há mais de 20 anos. E eu não sou melhor do que vocês. Por inventar doenças, inventava. E um dia, as que eu inventei de mentirinha, de brincadeira, tornou-se realidade. E dilaceraram o meu corpo em pouquíssimo tempo. E até hoje sofro as consequências, vez por outra, chega uma cota de energia desequilibrante que eu criei, que jamais conseguiremos nos livrar. Porque chegam nessa casa alguém querendo que nós tiremos dele, não tem como. Esta energia é você. Por mais discreto que seja o pensamento e por mais remoto, nunca vamos conseguir expulsar um pensamento. Mas sempre podemos modificar esse pensamento. De modo que, se idealizarmos agora, e a receita é esta, segundo Joana de Ângeles, o indivíduo deve concentrar-se numa visão saudável, física, psíquica, emocional, moral e espiritualmente. Projetando-se no tempo, vendo-se daqui a pouco em condições de equilíbrio.
ver-se recuperado. E o segredinho, assumindo as responsabilidades ou desenvolvendo as atividades que intencionamos realizar. Então é como se já tivéssemos sarado. Para quê? Para fazer isto ou aquilo. E não precisam prometer transformar o mundo nem ajudar pessoas. Não façam isso. Só assumam o compromisso consciencial de mudar a própria vida. Porque o exemplo de um único ser, Mahatma Gandhi, transformou a vida de 800 milhões de seres. Então não precisam de sair do vosso aposento ou do vosso lar para mudar o mundo. Porque a paz do mundo começa em nós. Façamos em nós as transformações que desejamos no mundo. E não precisa sofrer, porque não tem nada de equivocado com o mundo. O que tem de equivocado é a maneira que olhamos o mundo. Porque Deus está no comando e nada acontece sem a sua permissão. Permite que alguma coisa ocorra, parecendo que está desgovernada, para ver qual a nossa atitude diante da situação. Qual o exemplo que vamos dar para inspirar alguém a sair da situação. Porque eu lamento dizer que não será as nossas orações que vão resolver o problema de vocês. Porque orações enviam para quem as direcionamos somente inspirações, forças e estímulos, para que esses seres que as recebem possam se mexer por sua vez. Joana de Ângeles. De modo que o nosso amor, por mais que seja profundo, porque nós estamos intencionando amar, como o aconselhamento de Lázaro no Evangelho segundo o Espiritismo. Feliz daquele que ama seus irmãos em sofrimento em profundidade, porque não sentirão nem as dores do corpo, nem as angústias da alma. Vivem como se estivessem transportados fora de si mesmo. Tem hora que eu me sinto assim, fora do próprio corpo, principalmente quando algo perturbador quer tomar o meu corpo de assalto. Se soubermos, tudo é possível àquele que sabe, porque crer é um pouco mais profundo do que isso. A fé precisa de uma base, essa crença. A base é a compreensão perfeita daquilo em que devemos acreditar. Eu acredito que posso fazer alguma coisa porque se o pensamento é a minha capacidade criativa em ação, e só acredito por saber como isso funciona, porque a cada 24 horas eu gesto na mente, e cada criatura normal, sem fazer nada diferente, 95 mil pensamentos a cada 24 horas. E às vezes se aproveita menos de 2%, segundo dados de pesquisas. Se eu sei que a cada pensamento eu trago uma realidade da minha consciência profunda, se for nobre, à luz do amor incondicional, ou algum pensamento de alguém que está na minha frequência, nobre ou não, dependendo do que eu estiver pensando. Porque assim que começo a pensar, eu entro em sintonia com todos os seres que pensam como eu estou pensando, do micro ao macrocosmos. E mediante um pensamento bem arquitetado, sabendo que eu estou em conexão com tudo, em meio segundo eu posso transformar uma água no mais perfeito medicamento e no mais belo alimento, por exemplo. Ela já é alimento e é medicamento, mas potencializá-la. E às vezes nem precisa de um pensamento, de uma oração, de uma palavra de gratidão ou de uma declaração de amor para que a água se transforme. Só uma palavra escrita no adesivo e colada no recipiente já muda a estrutura da água, segundo o cientista e professor Masaru Emoto. Busque na internet que vocês vão ver a experiência da água com o professor Emoto. E principalmente a experiência que ele fez com arroz. Colocou 3 vidros com arroz, com água. Para um,
uma declaração de amor ou palavras de gentileza. Para outro, a indiferença. Para outro, palavras mal ditas ou ditas mal, palavras negativas. Um tempo depois, o que recebeu a declaração de amor ou expressões positivas continuou clarinho, belíssimo. E nós percebemos, às vezes, no que recebeu a indiferença, uma perturbação escura, fétida e apodreceu, um pouquinho até a mais do que o que recebeu palavras odientas. Então, a indiferença com os nossos semelhantes, às vezes, prejudica mais do que se nós declararmos a aversão. Mas não estou autorizando vocês a ter raiva de ninguém. Não façam isso. Porque em meio segundo vocês vão empestear todo o seu universo e vão atrair o semelhante na mesma frequência vibracional. Mais uma vez, inspirem. E agora vamos fazer um exercício diferenciado. Ao inspirar, imagine Deus e o Cristo que estão em tudo entrando dentro de vocês. E ao expirar, imagine o Deus e o Cristo que estão dentro de vocês indo ao encontro da natureza. Então inspire, como fazia a irmã Dulce, já que foi homenageada hoje. E expire, porque a cada inspiração e expiração ela agradecia a Deus. Porque com 4 estruturas que compõem os nossos pulmões, ela perdeu de um lado a totalidade e perdeu uma das 2 do outro lado. Ficou apenas com 1/4. E ela não morreu de asfixia, não morreu de doença pulmonar ou de efisema pulmonar. E a cada vez que ela inspirava, ela agradecia a Deus. E cada vez que ela expirava, agradecia outra vez. Então inspirem agradecendo. Inspirem com alegria. Inspire com esperança. E intencione ver a obra com os olhos do próprio Deus, com os olhos do próprio Cristo. E comece, se já não estão fazendo, tocar no Deus e no Cristo que estão ao lado de vocês. Toque na mão um do outro. Um leve toque. Pode abrir a mão espalmada e pode só colocar a mão. Todos que quiserem, façam isso, para que vocês possam sentir Deus no vosso semelhante. Sintam a vibração de Deus. Isto. Quem estiver com os olhinhos fechados, abra até segurar a mão. Então comece a desejar para esse semelhante o que você gostaria que acontecesse na sua vida. De prosperidade, de saúde, de paz, de equilíbrio, de tudo de bom e de belo que os plenificariam, que os fariam felizes. Inspirem. Expirem, sinta a presença divina em vocês e em quem vocês estão tocando. Mais uma vez, pensem, sintam e mentalmente falem e imagine-se vivenciando o que vocês gostariam. Pode soltar as mãos por um momento e podem perceber que vocês não são mais os mesmos. Vai ser um pouquinho mais difícil fazer o que eu vou pedir agora, mas será possível. Não somos semelhantes a corujas que têm quase 360 graus de rotatividade do pescoço, mas dá pelo menos para dar uma olhadinha de lado. E como nós estamos basicamente 2 a 2, alguém vai sair prejudicado. Aqui tem 5 nessa fileira, mas olhem nos olhos. Nós vamos ficar pelo menos por 1 minuto. Peça para ele que está do seu lado virar, olhar para você. Então 2 a 2, os 2 de lado. E o que está aqui na fileira de cá, olhe para a natureza como se estivesse olhando para a vida. Se estiver um quinto, para não ficar prejudicado,
estiver sozinho, olhe para a natureza. E procure enxergar Deus dentro do outro. E transfire para dentro do outro o seu mais nobre patrimônio na arte de amar. Procure transferir para o outro incondicionalmente o mais profundo amor, como se você estivesse olhando para o próprio Deus, para o próprio Cristo. E procure sentir o que o outro está te doando. Vejo a obra, vejo Deus. Olhe, sinta, transmita-lhe o que há de mais belo e nobre. O suficiente para não causar um desconforto. Pode voltar ao estado normal. Percebem a diferença? Às vezes não estamos nem presentes na hora da alimentação e a cenoura ficaria felicíssima de ser enxergada. Isso é o médico, cientista e terapeuta Deepak Chopra. Ela quer saber o que vocês esperam que ela faça por vocês. Qualquer espécie de alimento. Eles estão esperando a ordem. Eles foram ao holocausto, ao sacrifício, para que a vida de vocês pudessem progredir e prosseguir. Tanto a proteína animal, quanto vegetal, quanto mineral, ou qualquer outra frequência na leitura, na música, são vidas que nutrem e norteiam a nossa vida. Se vão confeccionar o alimento para outrem, com a possibilidade, conforme a engenharia de alimento hoje, de alterar o cronograma organizacional das células psicofísicas de quem come, o DNA, saiba o que estão fazendo. Estejam presentes no que estão fazendo. Coloque o que há de mais nobre em se tratando do gesto de amar. Na ação. Porque naquele instante vocês não estão apenas interagindo com o alimento que está ali. Estão interagindo com o cosmos. Porque cada partícula contém o macro, por menor que seja. Tocando na menor partícula, nós estamos interagindo com tudo que existe. O universo inteiro existe dentro de nós e nós existimos no universo, segundo Leon Denis. Tudo é possível àquele que crê, aquele que compreende a si próprio o mecanismo da sua realidade e ama, sem condição. E não estamos falando para serem coniventes com equívocos dos outros. Estamos falando para transmitir ao outrem, ou ao outro, ou a outrem, o que há de mais nobre, principalmente através da exemplificação. Ninguém resiste ao contato do verdadeiro amor. O ser mais perverso, o mais refratário, o mais incrédulo, ele cede mesmo a contragosto. Porque se a energia do Sol, a partir dos neutrinos, atravessa todos os corpos sem pedir licença, e é uma energia física, a energia mental, principalmente a energia dos sentimentos que enriquece o pensamento, não existe limitação. É a força mais potente que existe no cosmos. Ninguém consegue criar travas. Nós podemos ajudar-nos e ajudar o mundo na reconstrução dessa saúde moral, em primeiro lugar, da saúde ética, da saúde emocional, psíquica, física, para uma vida mais plena, mais saudável e mais feliz. Se não tivermos consciência do que estamos fazendo, usamos um energismo fantástico e produzimos o mínimo. Se soubermos o que estamos fazendo, fazemos o máximo com o mínimo de recursos e com o mínimo de esforços. Quando não sabemos trocar um pneu de um carro, é um sofrimento
principalmente se estiver na terra e não temos algo para apoiar o macaco, por exemplo. E às vezes, quando não temos um simples prolongamento da chave, um pedaço de cano para fazermos o mínimo de força, às vezes com a mão não temos força para soltar o parafuso. Nós precisamos aprender mais a usar a nossa inteligência que os macaquinhos estão ganhando de nós longe. Um experimento científico comprovado. Colocaram a castanha para o macaquinho dentro de um tubo que a sua mãozinha não entrava no tubo. E enquanto eu estava idealizando como ele tiraria a castanha, ele foi até o bebedouro, encheu a boca de água, ele não virou, era fixo o tubo. Ele encheu a boca de água e jogou, encheu até o meio o tubo, a castanha veio. Ele buscou mais uma vez e pegou com a mão. E eu pensei em virar o tubo, mas estava fixo. Não era possível. Hoje nós vemos animais, pássaros, criar ferramentas para prover o seu sustento. E às vezes temos tudo nas mãos e reclamamos diuturnamente. Nós medimos o amor do outro. Se ele não me amar no padrão que eu medi, não é amor. É qualquer coisa, é interesse, é má vontade. Nós não aceitamos o máximo que o outro pode dar, que talvez para nós pode ser até o mínimo. Mas queremos que o outro aceite o nosso mínimo como se fosse máximo. Como se fosse algo gigantesco. Quando olhamos para os outros e reprovamos alguma coisa, nós estamos reconhecendo o que nós temos em nós e não conseguimos enxergar por não querer enxergar. O espírito Sheila e Bezerra de Menezes também. Corrijamos em nós o que nos aborrece nos outros. E Jesus fará o resto pelo mundo inteiro. Porque quando mudamos em nós, eu estou vendo Deus. Então não tem nada de errado com Deus. Não tem nada de errado com as leis de harmonia que rege a vida em toda parte. Agora, se eu estou fora do prumo, fora do foco, o alimento está amargo, está azedo, o cozinheiro não está com nada, a cozinheira, tudo perde o sabor. Não tem sentido a vida. Agora, quando começamos a agradecer, como Paulo de Tarso nos aconselhara, em tudo dai graças, porque tudo concorre para o bem daqueles que amam o Senhor. Bendizemos a dor inicialmente, porque se não fosse a dor, não saberíamos que o corpo está desmanchando. Talvez ela poderia chegar no último momento, quando não dá mais tempo de consertar. Mas não nos acomodemos com a sua visita. Qual o recado que você quer me trazer? Qual a sua mensagem? O que eu preciso fazer para que você possa ir embora e auxiliar outros seres que andam distraídos e esqueceram de cuidar de si mesmos. Porque o amor nos convida vezes incontáveis. Agora, a dor, no meu caso, nunca veio me convidar, ela veio exigir a minha mudança. E enquanto eu não fiz as mudanças, ela não foi embora. Então, a dor não convida em sentido profundo, ela exige que façamos alguma coisa por nós mesmos. Ninguém ama o que não respeita. Agora, ninguém respeita o que não conhece. Se eu não conhecer o ser humano que eu estou me relacionando para saber o seu tamanho evolucional, eu vou exigir nele colocar a minha felicidade em seus ombros, quando na realidade ninguém tem a obrigação de fazer o outro feliz. Nós temos o dever moral de nos fazermos felizes, pelas nossas obras, pelas nossas ações. Por isso que eu estou fazendo a vocês hoje é um convite à reflexão. E eu pedi que não acreditassem em nada do que eu disse. Mas tudo que eu dividi com vocês é o que eu vivo no dia a dia. E eu procuro pensar na verdade que não prejudica o meu universo. E eu me incluo na ação. Eu não faço algo para você esquecendo de mim. Eu e você somos um. E eu preciso cuidar de mim e de você também.
E incluindo-me na ação, eu penso em algo que poderia ser benéfico a todos. Sinto que eu estou pensando para calcular a medida que eu vou executar a minha tarefa, porque eu preciso dosar até a palavra, o próprio pensamento, os sentimentos que eu quero expressar. Verbalizado ou não, porque tem pessoas, há situações que não tem como verbalizar o que pensamos e sentimos. Nós vamos precisar apenas olhar, e há pessoas que não suportam sequer um olhar de compaixão, de ternura, de amor. E às vezes eu não posso e não devo, posso sim, mas não devo, na ação, fazer quando o outro está me olhando. Eu tenho que esperar ele distrair e fazer algo por ele sem que ele perceba. Pegar um copo d'água, por exemplo, ou uma garrafa d'água, orar, ou fazer alguma coisa para enriquecer essa água e colocar na geladeira e não falar para o outro o que fiz. Ou quando ele vai para o banho, eu começo a mentalizar um energismo na água, criar situações para que ele saia do banho mais aliviado de suas dores, mais esclarecido em seus pensamentos, em suas interrogações, mais pacificado em suas emoções, mais estimulado à própria vida em perpétuo dinamismo. Rogamos a Deus neste instante divino, nesta escola de paz, nesse hospital de almas, nesse lar de amor. Que mediante a nossa humildade, sinceridade e fidelidade na aplicação, por meio do qual, desse mecanismo, nós vamos rogar a Deus, que trabalha sempre, ao Cristo que trabalha também, oportunidade de trabalho no bem e agradecê-los fazendo o bem que conseguirmos fazer. E desejamos que estas inspirações, vindas de outras frequências, que essas intuições, vindas de nossa consciência, possam fecundar o nosso consciente, para que nós possamos, através de nossas atitudes, reprogramar o nosso subconsciente que define o nosso comportamento, iluminar o nosso consciente, as sombras, as perturbações que porventura ainda existirem em nós, e expandir a nossa consciência profunda com tudo o que estivermos fazendo por aqui. Que a paz do mundo, que está começando em nós, possa expandir em direção a outros mundos. Que a paz de Deus, que está saindo do nosso interior, para entrelaçar com a paz em tudo, possa florescer, possa frutecer em cada pensamento arquitetado, em cada sentimento nobremente aperfeiçoado, em cada palavra equilibradamente proferida e em cada atitude exemplificadora como um convite operante para o despertamento de todos. Muita paz, muita luz, muito obrigado a todos. Som, que espetáculo. Meu Deus. Sebastião, hoje nós estamos recebendo muitos casos novos de câncer. Conta para eles a experiência sua, se puder, por favor. O câncer é a doença mais simples que existe de se curar. Porque câncer nasce num ambiente tóxico, nasce e sobrevive. Um ambiente de maledicência, de mágoa, de ressentimento, de ansiedade, de angústia, de depressão, de tristezas. E de uma alimentação indevida das músicas que ouvimos, das leituras deprimentes, do que comemos e etc. Se desenvolvermos de dentro para fora a alegria de viver, a gratidão pela vida e a esperança de dias melhores, e se cuidarmos também do que entra, deixar o micro-ondas lá na indústria, porque destrói 97% de tudo que há de nobre e vital nos alimentos e transforma vários em cancerígenos.
e escolher os alimentos mais fresquinhos, cuidar do que pensa, do que lê, do que ouve, repito, porque o primeiro que surgiu, por usarmos da maledicência para ferir 3 lesões cerebrais. O último que nos visitou, a degenerescência da estrutura óssea da coluna vertebral, que após tomar consciência, num processo de visualização, de transformação estrutural do pensamento e das emoções, nós consertamos a estrutura óssea da coluna em 1 mês e meio. Um processo cancerígeno na mandíbula, com 20 dias, foi reconstruída a estrutura óssea. Células cancerígenas não são inimigas, elas querem se livrar de nós. São seres que foram aprisionados pela emoção, pela impetuosidade, por maus tratos. Então elas criam um clã, era como se elas pegassem todos aqueles que estão sendo prejudicados, criassem um elemento para fugir de nós, e de preferência, destruir o nosso corpo para que a gente não prejudique mais seres. Isso é Ramatiz. Na obra Sob a Luz do Espiritismo, na lição ou no capítulo 7, quando ele fala da mente, os vírus, os ultravírus, as bactérias, os micróbios, os vermes formam mais de 90% da massa do corpo e são eles que sustentam o corpo. Células físicas, 10%, células humanas. E doença é quando eles se rebelam contra nós, quando o nosso pensamento destona da harmonia. Então nós temos motivos para agradecer, e se fizermos esse processo, inclusive tem um DVD, câncer, 2 pontos, causas prováveis, possibilidades de cura. Tem outro, como ser o médico de si mesmo, e outro, processo de autocura. Não estou pedindo para que vocês comprem o DVD, porque tudo isso está gratuito no site. Mas tem pessoas que têm dificuldade com a internet, por isso nós colocamos em DVDs, às vezes, os programas da TV, mas está tudo lá de graça. O livro só não fizemos em PDF porque muitas pessoas querem o livro, e se formos pagar para alguém imprimir, vai ficar mais caro do que o próprio livro. E não é obrigado também a adquiri-lo, porque tem mais de 200 programas na TV, no nosso canal, no YouTube, de graça, em alta definição, estudando o livro. Então, se ir lá e acessar, já tem um banquete divino. Não dê ibope à doença. Procure tudo sobre o antídoto, como construir um ambiente alcalino no qual as células cancerígenas vão morrer de fome, ou elas vão fazer regime. Comece por ouvir a 5ª Sinfonia de Beethoven, aquela que começa mais ou menos assim. Tan, 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 tan. Já foi provado pela ciência que ela mata uma quantidade de células cancerígenas, deforma outro tanto e com certeza vai desnortear as demais. O Bolero de Ravel cura todas as doenças. A 9ª Sinfonia de Beethoven também. Muito obrigado. Muita paz. Pois é, né? Nós somos Deus. Jesus não ia mentir para a gente. Ele disse para nós, não falou? Vós sois deuses, vós podeis fazer tudo que faço e muito mais. Só que a gente não acredita, né, no Mestre. Somos muito mimados, somos ainda micróbios perto da grandeza divina. Jesus foi tão claro quando ele fala que nós somos co-criadores, gente. Nós só hoje estamos conseguindo criar, sabe o que? Doença. Mas podemos também criar a cura. A cura depende da gente. Não é verdade, Sebastião? A cura só depende de cada um. Quem veio a casa pela primeira vez, não vai ficar chateado com a gente. Aqui ninguém cura nada, viu? Não vamos cometer estelionato religioso de forma nenhuma. Cada um que se cure, o problema é de cada um. O que a gente mostra aqui é o caminho. Este é o caminho da cura. O caminho da cura é o caminho da transformação moral, da transformação ética, transformação intelectual. Brigar por uma sociedade justa, parar de olhar para o próprio umbigo. O ser humano tem cabeça, tronco, membros e um umbigão. O corpo humano se divide em 4 partes. O umbigo é a maior parte. Só olha para o próprio umbigo.
não é verdade? Nós ainda não somos nem um pouco, mas nem um pouco merecedores de poder fazer o Pai Nosso. Para pensar. Nós temos moral para fazer o Pai Nosso? Não. A gente devia fazer Pai meu e da minha família que está no céu. Porque a gente só pensa na gente e nos que conosco convivem. E, na verdade, é no outro que está a nossa felicidade. A nossa felicidade está em quem você não conhece. Não está em genro, nora, filho, filha, marido, principalmente marido, mulher. Não está, gente. Está em quem você não conhece, num irmão espiritual, que em algum momento, é verdade, vai precisar de você e você dele. Se ela sabe que cada um foi na outra encarnação, quem me diz que a Roseli aqui não foi minha mãe ou minha esposa na outra encarnação, ou minha filha? A gente não sabe. Graças a Deus, a encarnação é uma grande cirurgia. Graças a Deus. E o esquecimento das encarnações anteriores é a grande anestesia para essa cirurgia. Já imaginou? Você lembrar que ela foi minha mãe e batia em mim? Eu vou querer dar nela. Como é que vai conviver? Por isso que a gente não lembra de encarnações anteriores, e não é para cutucar a ferida, não é para lembrar mesmo. Senão a gente lembraria. Agora, nesta encarnação, o que nós estamos fazendo conosco? Vamos ser egoístas um pouco, vamos pensar na gente. O que estamos fazendo conosco? Qual é a tua obra? O Mário Sérgio Cortella pergunta, se você não existisse, que falta faria ao mundo? Será que algum de nós, quando desencarnar, mais alguém vai lembrar? Deixamos alguma obra para a posteridade? Será que a gente construiu um mundo melhor para nós e para os outros? Vamos parar de falar, ai, que mundo que estamos deixando para os filhos. Não seja burro. Que mundo você está deixando para você? Você vai reencarnar um dia. Pense em você, não pense em filho, não. E se bobear, não vamos reencarnar mais aqui não, tá? O planeta fica, quem não fica somos nós. Tá aí, o Putin e o Trump já começaram com as rusgas por causa da Síria. E é isso, de repente amanhã não estamos mais aqui. De repente uma bombinha, o coreaninho louco lá, tum, acabou. Cadê o Newton? Foi. Cadê? Agora, enquanto estamos aqui, pô, vamos fazer nossa parte. Vamos fazer jus ao que Jesus falou. Vós sois deuses. Se nós somos deuses, por que não vamos fazer o melhor? Tem gente, aqui não, eu sei que aqui não, mas tem gente que só faz fofoca. Aqui eu sei que ninguém fala mal de ninguém. Mas lá fora, tem gente que passa metade do dia falando mal dos outros. Metade do dia, com essa porcaria então aqui, ó. O tempo todo, WhatsApp. Só metendo cacete nos outros e botando vídeo que ninguém vai ler. Perdendo tempo em tudo na vida. E aí, amanhã você não está mais aí. Você vai estar na parte espiritual de cara com a tua consciência. Não pense que vai estar a tua mãe lá puxar a orelha, não. Não vai mesmo. Vai estar a tua consciência te esperando. Falando assim, e aí, meu? Eu estou aqui, e você? O que você fez lá? Picas, nada. Falei mal, me comportei mal, tinha ódio, raiva, mágoa. Vocês conhecem um monte de gente assim, não conhece? Que destila ódio. Tem gente, então, que fala assim, ele sabe que eu sou assim, eu não vou mudar mais, não. Eu sou assim, vou continuar sendo. Que idiotice, que idiotice. Para que isso, meu Deus do céu? É a síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, não é? E vai morrer assim, graças a Deus. Mas morre logo. Porque quem não quer mudar não está ocupando espaço aqui. Deus não cobre IPTU da gente. Mas tem gente que está ocupando espaço. Sábado eu estava falando na palestra aqui. Cada um de nós, se viver em torno de 80 anos, vai deixar para o planeta, mais ou menos, 40 toneladas de cocô e xixi. Puta vida, hein? Sabe o que é isso? Cada um de nós, numa encarnação, faz ao redor de... Alguns mais, lá em Curitiba, então, tem uns lá que estão hoje fazendo mais, porque fizeram mais durante a vida. Mas, não é verdade? Pô, troca essas 40 toneladas de cocô e xixi por algo que justifique tua existência. Por algo que vale a pena. Comece se curando. Para se curar, se perdoe primeiro. Depois se conhece. Não se conheça do jeito que você é. Porque, coisinha feia. Primeiro se perdoa.
depois se conhece, se transforma, se educa em coisa melhor, e aí depois a gente vai conversar um dia na parte espiritual, se eu fizer a minha lição. Porque se eu não fizer também, bau. Quando estiver chegando no umbral, diabão, sai de férias. Vou sair de férias porque o Newton chegou. Deixo o inferno na mão dele em paz. Já pensou coisa feia? Não dá. Tem que melhorar. Ou melhora ou melhora. Vamos combinar isso? Vamos. Daqui para frente, o Sebastião Camargo deu toda a receita, gente. Deu toda a receita. Cuidar dos pensamentos. Que é isso, a gente tem 70, 80 mil pensamentos por dia. Eu sei que aqui não, mas tem gente que só pensa... Eu ia falar palavrão. Só pensa aquilo. Só. Não é verdade? E o pensamento vai no cosmos, fluido cósmico, numa velocidade só de 400 mil quilômetros por segundo. Rapidinho, a distância daqui para a Lua em 1 segundo. Você pensa mal de alguém, você materializa. Só que vai em onda e volta em matéria. Você quer o mal de alguém, você pensa, ele devolve materializado em você. Sua anta. Para de pensar mal do outro. Sabe o que você faz com um pensamento ruim? Você materializa a própria destruição. Tua. Não seja burro. Você não quer ser bom, não seja bom. Mas não seja retardado. Não seja burro. Você quer o bem para você? Pensa bem. Quer melhor bem ainda? Sentimentos bons. Você quer um melhor ainda? Comportamento bom. Para ter tudo isso é fácil. É só reencarnar mais umas 12 mil vezes, a gente vai ficar da hora. Não é verdade? Então, olha, vamos nesse momento fazer um pacto. Vamos primeiro elevar o pensamento até Jesus. Fechando os nossos olhos e agradecendo a Ele pela vinda do nosso amado Sebastião Camargo nesta manhã abençoada. E assim, vamos primeiramente agradecer a Moisés da Torá, das tábuas sagradas da lei, a Moisés dos 10 mandamentos. Convido vocês a agradecer também, junto comigo, a todos os filósofos da antiguidade. A Sócrates, a Platão, a Aristóteles, ao querido Hipócrates, pai da medicina. Vamos agradecer também a Siddhartha Gautama, o Buda, em especial ao Buda da compaixão e ao Buda da medicina. Vamos agradecer ao grande Maomé, profeta Muhammad, por tudo que nos trouxe através das 114 suratas do livro do amor do Islã, o Alcorão Sagrado. Mas queremos agradecer do fundo dos nossos corações a Santa Igreja Católica, pois foi ela que permitiu chegar até nós, 2000 anos depois, os evangelhos de Mestre Jesus. E assim, reverenciamos ao grande Francisco de Assis, Santo Agostinho, a Dom Bosco, o primeiro santo a trabalhar a interreligiosidade. Queremos agradecer a São João Paulo II, as divas do amor ao próximo. Nossa eterna gratidão pelo exemplo, a Madre Teresa de Calcutá. E a ela, nossa mentora querida, razão de nossa casa existir. Evangelho Vivo da Bahia, nossa queridíssima irmã Dulce. Queremos agradecer ao professor Reveil, conhecido como Allan Kardec, por esta doutrina que tanto nos conforta, que nos ensina que fora da caridade não há salvação. E a ele, ao grande médium de Jesus, o maior dos brasileiros, poucos entenderam a dor humana quanto ele. O nosso querido Chico, lá de Pedro Leopoldo, das Minas Gerais. Chico, nossa gratidão. E por fim, já recebendo da pátria espiritual esta cascata de luz que cobre a nossa casa. Vamos agradecer a quem nos manda
a Lucas o Lucano, que de acordo com alguns autores, reencarnou no Ceará, Brasil, pátria do Evangelho, como o doutor Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante. E a ele e a sua equipe confiamos os trabalhos de cura, de autocura desta manhã. Vamos recebendo a cascata de luz que nos mandam da pátria espiritual, com luzes específicas para cada um de nós. Todas as cores, todas as frequências, muita luz. Luz que aos poucos vai sendo reabsorvida pelo chakra coronário, no alto de nossas cabeças, limpando a nossa tela mental contra todos os maus pensamentos. Luz que reequilibra o frontal, higieniza o laríngeo, nos humaniza no cardíaco. Luz que equilibra o gástrico, esplênico, e que completa de ectoplasma de cura, o básico ou genésico, e que de uma vez só acende, de uma vez, todos os pequenos chakras de nosso corpo espiritual. Agora sim, o mestre disse: vós sois luzes, e nós o somos. Nós somos luzes, luzes interconectadas, interdependentes. Nós somos luzes. Vamos sentindo esta energia de cura, de autocura, caminhando através de artérias, veias, linfáticos, banhando as 100 trilhões de células do corpo físico, uma a uma. Receptores de membrana trabalhando. Organelas citoplasmáticas alinhadas na cura. Mitocôndrias produzindo e armazenando energia. É o núcleo celular se dividindo de uma forma fisiológica, harmônica, rítmica, evitando o crescimento de nódulos, cistos, tumores, de câncer, de metástases. Nós podemos nos curar. Podemos ajudar uns curando os outros, num grande banquete de amor. E assim, sentindo as energias de Mestre Jesus, vamos juntos agradecer a Ele por este momento mágico, através do hino de amor que Ele nos ensinou e que certamente um dia irá unir todos os povos, todos os países, todos os credos, todas as raças, todas as religiões, toda a humanidade, num só coro de Pai nosso que estás nos céus. Santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Graças a Deus, que nosso Mestre nos oriente, nos ilumine e nos abençoe em mais um dia de... Graças a Deus. Vamos trabalhar. Até já, gente.